Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Alder Thiago Bastos, sou professor de Direito Civil 360 concurso e estou aqui para falar do Giro 360. Vamos conversar hoje da desconsideração da personalidade jurídica. Veja, é um tema recorrente em exame de ordem, em concurso público e também na vida prática do profissional, do operador do direito. Então, o primeiro atrativo que eu trago para vocês se aproximarem do tema é que ele é recorrente em exames de concurso público em geral. Por que ele é recorrente? Por conta da multidisciplinariedade. Vejam, meus amigos, quando eu falo da desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho que compreender a sua abrangência dentro do direito empresarial, dentro do direito civil e dentro do direito do consumidor, que aqui, nesse terceiro ponto, ele ramifica tanto no direito do consumidor como no direito ambiental, também tem reflexos diretos na legislação trabalhista. Então não é uma temática isolada de uma única matéria. É o primeiro atrativo. E por conta disso, o examinador ele tem um prato cheio ali para trazer uma problematização em relação ao problema que ele quer propor dentro do exame de ordem ou dentro do exame do concurso público em questão. Mas vejam que é importante a gente lembrar também que, em se tratando de exame de ordem, ele é cobrado de forma recorrente tanto na primeira quanto na segunda fase de exame. Então, por isso, é o primeiro atrativo que lhes convido a entender a teoria. O segundo ponto que eu trago à reflexão é a própria teoria em si. Ela é uma teoria gostosa de estudar, de entender, e a sua abrangência, seu espectro de atuação, ela vai denotar dependendo da regra que você seguir. Se você estiver na legislação trabalhista, você vai ver que o espectro de abrangência é um pouco maior. Por quê? Porque ele atua em diversas vertentes. Já se você tiver a legislação civil comum, você verificará que o espectro de abrangência é um pouco menor, o que nos impõe um raciocínio muito coeso e muito limitado quando eu penso apenas no Código Civil. Vamos lá! Quando eu falo em desconsideração da personalidade jurídica, primeiro ponto, desconsideração e desconstituição não são sinônimos. Por que eles não são sinônimos? Porque a desconstituição é muito mais gravosa, presume-se uma nulidade do ato praticado naquela constituição daquela empresa, e isso torna-se muito mais gravoso, tá ok? Diferente da desconsideração, que ela vai trabalhar dentro daquele determinado litígio, se seguido o devido processo legal. Dito isso, quando eu falo no espectro de abrangência da desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil, eu tenho que lembrar de dois pontos: o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Desvio de finalidade: eu crio uma determinada empresa para uma prática que não é aquela vista com bons olhos pela lei. Por exemplo, eu crio uma empresa para praticar fraude. O desvio de finalidade está comprovado pelo ato de fraudar outrem. Já a confusão patrimonial
é cotidianamente vista dentro do âmbito do direito civil, dentro do âmbito do direito empresarial e também nas suas vertentes no âmbito do direito do consumidor, trabalho, ambiental. Vamos lá? Quando eu falo em confusão patrimonial, eu não sei de onde vem a renda. Lembre-se que o sócio da empresa, ele é dono da empresa, sem dúvida, mas ele tem que ter em mente que ele, pessoa física, é uma coisa e a empresa, ainda que seja dele, é outra. Tanto que quando eu pago, por exemplo, o meu boleto da minha casa, a conta de luz, o meu carro na conta da empresa, sem me preocupar com o prolabore que eu recebo e é instituído dentro das regras do direito empresarial, torna-se nítido que eu não sei de onde provém a renda. Se eu não sei de onde provém, se a renda é da empresa, se a renda é do sócio da empresa, evidentemente que há aquela confusão patrimonial. Então, essa teoria, ela é denominada de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica e ela tem vertentes numa regra geral. Já a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito do consumidor está previsto lá no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, em que fala especificamente que a desconsideração se dará dentro das identidades de abuso de personalidade, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação de estatuto, ou do contrato social. A desconsideração também ela abrangerá quando se identificar falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados, evidentemente, e aqui é uma ressalva que o artigo 28 faz, por má administração. Veja, o espectro de abrangência e de aplicação é maior. Por quê? Por um simples motivo. A gente tem que entender que o direito do consumidor ele é considerado um direito de vulneráveis. Se a classe vulnerável corre risco, a lei vem ao encontro da classe menos favorecida para proteger. É o que acontece efetivamente quando eu penso no espectro de abrangência, na amplitude do rol trazido no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Olha que interessante, meus amigos. Quando eu falo em Código de Defesa do Consumidor, eu aplico a mesma regra consumerista na legislação trabalhista, dentro dos preceitos da vulnerabilidade do trabalhador, em decorrência da própria teoria que é muito bem capitaneada pelo meu amigo professor Fabrício. Dito isso também, meus amigos, a gente tem que entender que a vulnerabilidade do direito ambiental também reflete diretamente na desconsideração aqui narrada. Por fim, evidentemente eu não vou falar só do direito material. A desconsideração da personalidade jurídica também tem reflexos diretos no direito processual. Por quê? Porque para eu solicitar ao magistrado que desconsidere a personalidade jurídica de alguma empresa, primeiro eu tenho que ter em mente que a classificação seja pelo artigo 50 do Código Civil, seja pelo artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, e aplicando, evidentemente,
naquela relação jurídica, a vulnerabilidade ali é alegada. Mas não só, eu tenho que entender que devido à reforma capitaneada através do Código de Processo Civil em 2015, a matéria foi epigrafada nos artigos 133 do no Código de Processo Civil, até o artigo 137 do mesmo Códex. E o que diz ali, em linhas gerais? O procedimento para instaurar o incidente de despersonalização da pessoa jurídica. Não há mais a possibilidade de ser decretado de ofício ou sem a observância do devido processo legal. E a vertente do artigo 133 ao 137, ele traz reflexos diretos na legislação trabalhista, que destes artigos se apropria para trazer à tona, ali no artigo 855-A da Consolidação das Leis do Trabalho, o mesmo procedimento a ser adotado dentro da especificidade da legislação do trabalho. Ou seja, eu aplico as mesmas regras de instituição, de instauração, melhor dizendo, do processo, o devido processo legal, no âmbito do direito do trabalho. Lógico, meus amigos, no direito do trabalho a gente tem recursos distintos daqueles previstos no Código de Processo Civil. Mas, mesmo com as suas especificidades, a aplicação do devido processo legal também é epigrafada pela legislação trabalhista. Ponderado isso, meus amigos, é um tema muito gostoso de estudar, é um tema muito recorrente também em concurso público, como já dito, e em exame, principalmente de ordem. Por quê? Porque eu posso trabalhar em diversas vertentes essa temática. Eu posso trazer diversos problemas que envolvam todos esses vulneráveis, questão trabalhista, questão ambiental, questão consumerista, como também pela teoria maior, seja com a problematização do desvio de finalidade, ou mais recorrente, com a confusão patrimonial, que não só é identificada no exame de ordem, mas também na vida prática que vocês terão após aprovado em exame de ordem ou em concurso público. Gente, fica a dica bem salientada. Conte conosco sempre que precisar. Um forte abraço.